Os antigos tinham o costume de não dizer determinadas palavras, que essas palavras seriam nomes de entidades. Eu acho que a gente deveria aprender mais com os antigos. Oi, seja muito bem-vindo. Eu sou Pérola de Manjá e o brinco que eu estou usando hoje é um novo modelo da loja Beleza de Padilha. Se você tem interesse em adquirir o seu ou presentear alguém que você ama, acesse o nosso site. O link está aqui na descrição ou também pode mandar uma mensagem no WhatsApp. E que comecem os relatos Flix. O que é meu, a minha moça não deixa ninguém tirar. Pode me chamar de filha de Nanã. Há um tempo atrás, trabalhei num hospital de uma rede conceituada. Um belo dia, no fim do trabalho, no vestiário feminino coloquei meu celular, bolsa e crachá em cima de um banco enquanto eu me trocava para ir embora. No instante que me virei, entrou uma mulher elegantérrima. Eu peguei as minhas coisas e saí. Ao passar pela porta de saída do setor, eu senti falta do meu celular. Voltei, e antes de entrar novamente no banheiro, a mesma mulher saía toda arrumada, de salto. Me lembro que ela estava linda. Quando aquela mulher passou por mim, eu falei: moça, esse celular que está dentro da sua bolsa é meu. Risos. Menina, eu falei com tanta autoridade. A mulher não teve outra reação a não ser abrir a bolsa e me entregar o meu celular que ela tinha pego. Pérola, te digo com toda a sinceridade do mundo, eu não sabia que ela tinha pego. Eu não vi o celular dentro da bolsa dela. E na hora, eu não sei dizer como eu falei aquilo. Eu tenho certeza que não era eu. Enfim, isso tudo foi filmado pelas câmeras do hospital. Depois desse fato, não suportei ficar naquele lugar de energia tão ruim e então pedi para sair. Na época, falei com a minha superior, que viu a filmagem e disse que meu santo era forte. Risos. Ela passou o caso para a direção do hospital, mas eu não quis saber o que aconteceu com a moça, pois eu já tinha recuperado meu celular. Depois, eu descobri que ela é médica. Eu fiquei muito triste em saber que uma pessoa que tem condições financeiras sofre de um mal como esse. Minha guardiã é Maria Farrapo da Estrada. A ela dedico todo o meu amor e respeito, e sei que com ela posso seguir a vida tranquila, porque em tudo ela me guarda. Beijos, Pérola. Adoro seus vídeos. Beijos, filha de Nanã. Olha, é aquela questão, né, tênue. Você seguir a sua intuição, seguir aquilo que você está sentindo no momento exato. Certeza, gente, certeza que foi a sua entidade. E parece um relato bobo, né, gente? Mas eu tô inteira arrepiada. Vai entender, né? Minha fé nos pretos velhos. Eu sou a quinta filha de um casal que já fizeram a passagem, que tiveram 13 filhos no total. Então, muitos irmãos, né? Eu sempre tive uma afinidade maior com a minha irmã mais velha, a Tânia, e ela, quando mais nova, era adepta ao candomblé. Mas não lembro dela frequentar nenhum terreiro. As pessoas procuravam ela, e assim ela fazia os rituais e pedidos. Mas me lembro de um episódio que me marcou muito. Eu dormia na casa dessa minha irmã, que ficava 2 casas na mesma calçada que meus pais moravam. Em um domingo, por volta das 6:30 da manhã, eu acordei com uma pessoa batendo palmas. Eu saí e a pessoa perguntou: aqui que mora a Tânia? Nesse meio tempo, ela já tinha acordado e eu falei que sim. A pessoa falou que precisava dela. Então, eu a chamei. Ela atendeu a pessoa que estava totalmente desesperada, porque tinha um parente dela que estava com um espírito e o mesmo estava querendo pegar o bebê de meses que estava no quarto trancado. Então, precisavam de alguém que pudesse ajudar. Minha irmã foi, e eu, lógico, fui com ela. Chegamos lá e tinha muita gente. Todos estavam muito assustados. Logo vimos o cavalo que estava com o Exu. Lembro bem das palavras dele para minha irmã. Quando olhou para ela, ele disse: você pode chegar perto aí, minha irmã. Pediu um lençol e deu 7 nós em volta da cintura do homem que estava incorporado. E assim o homem voltou. Não sei se é assim que fala. E Pérola, ele estava com um corte enorme no braço. Tinha muito sangue. Estava até parecendo o nervo do braço dele cortado. Pérola, talvez você gaste todo o tempo que costuma usar para contar 4 relatos, porque tem de tudo. Como te falei no começo, minha irmã fazia muitas coisas.
às vezes não tão legais, e simplesmente parou com tudo. Hoje a vida dela está um caos em todas as áreas. Para você ter uma ideia, ela tem uma filha que não sai de casa para nada e ficou assim depois que foi internada para fazer uma cirurgia de hérnia. Ela não fala nada com nada e pior, quando fala alguma coisa, tem sempre lembranças do hospital, de gente falando com ela. Eu sou leiga, mas tenho certeza que é algo espiritual. E a minha irmã, que é a mãe dela, sabe também, mas fala que não tem forças para fazer nada. E o pior, todos que moram na casa dela bebem muito pérola. Eu tenho fé nos pretos velhos, acendo sempre um toco e coloco um café, mas sei que tenho que fazer mais e também sei que tenho que estar bem amparada pelos meus guardiões, que não tenho ideia de quem sejam. Tenho um apreço e muita fé pelos vovôs de Aruanda, porque sempre tive uma alma velha. Risos. Desculpa, sei que o relato é grande, só sei que tive que mandar essa história para você. Essa minha irmã ouve gente andando em cima da casa dela e eu não me sinto bem lá. Eu fico triste porque eu amo a minha irmã e quero muito ajudar ela. Axé. Deixa eu trazer a apresentação dela. Ela fala: Pérola, meu nome é Silvana, eu sou uma jovem senhora de 52 anos. Conheci seu canal há pouco tempo e estou maravilhada com tantos ensinamentos. Oi, Silvana. E um beijo também para sua irmã, né, a Tânia. Bom, Silvana, esse processo, né, espiritual, quando ele acontece, o que eu recomendaria sempre, sempre a todas as pessoas, firma o seu Exu, firma a sua pombagira, porque essas são as entidades que elas vão estar mais próximas de você. Então, quando a gente firma, é muito mais fácil da gente conseguir alcançar, ou pelo menos no mínimo tanger, né, a energia dessa entidade. E isso vai trazer essa primeira proteção imediata que a pessoa vai precisar. As pessoas acreditam que isso é banalizar a religião. Ah, só firmar Exu, mas elas esquecem do potencial grandioso que existe por trás disso, sabe? É um ato simples, um ato, assim, ó, eu vou falar por experiência própria. Eu já sofri um ataque onde a pessoa literalmente tentou me desviver. E o que me salvou foi uma firmeza de Exu. Então, assim, eu tenho como prova na minha existência, na minha vida, de eu estar aqui, que isso sim é usual, é eficaz, isso sim traz sim uma defesa, traz uma transformação. Existem também outras coisas, né? Mas como já está tudo ali instalado na tua casa, o ideal é que seja fortalecida essa barreira. E essa barreira ela não vai ser fortalecida assim de uma hora para outra. Vai precisar existir um processo de fortalecimento. E quando esse fortalecimento tiver sido feito, aí sim que pode começar a ser rebatida, pode começar a fazer o banimento de todas essas energias negativas. Uma das estratégias que eu utilizaria depois, no próximo estágio, é o corte de laços espirituais através da magia das velas. Extremamente eficiente. Então, tenta começar, dar esse primeiro passo para que vocês possam seguir adiante e trazer essa melhora. Mas, Silvana, eu não recomendo que você vá lá e faça isso. Essa orientação, ela tem que ir para sua irmã para que ela tenha essa atitude, essa iniciativa. Porque esse espírito, ele pode ter muito rancor, muita angústia e ficar com raiva de você e isso acabar fazendo ter um resquício para você, que também é uma parte vulnerável da história. Os herês jogaram bombinha em mim. Esse relato, Pérola, é uma promessa. Vamos lá. Estava eu, em casa, fazendo meus afazeres no início do mês. Então, eu abro o celular e me deparo com o status de uma amiga. No status, ela dizia que a filha estava muito mal de saúde, internada num hospital famoso aqui na minha cidade, por casos graves e até mesmo casos terminais. Entrei em contato com essa amiga e ela me colocou a par da situação da criança. O trem estava feio mesmo, Pérola. Daí, eu resolvi acender uma vela para as entidades, para os vovôs, para pedir que cuidassem dessa criança. Ela estava em coma, seus órgãos estavam parando de funcionar. Acredite se quiser, a vela chorou e ficou igualzinho à mãe Iemanjá. Vou ver se consigo mandar uma foto da vela. Essa amiga estava passando por dificuldades e não estava tendo dinheiro nem para ir no hospital para poder ver a filha. Daí algumas pessoas se comoveram e resolveram fazer uma rifa solidária para ajudá-la. Foi lindo. Muitas pessoas da nossa comunidade, de várias religiões e opiniões, se juntaram para ajudar e orar em favor da criança.
Agora que os herês entram nessa história, Pérola. No mesmo dia que a minha amiga entrou em contato para informar a gravidade da situação, segundo ela, os médicos disseram que somente um milagre salvaria a criança. Eu estava sentada na minha sala quando uma energia, como se eu tivesse tomando um choque, sabe? Passou pelo meu corpo e me veio à mente: peça para as crianças irem lá cuidar da menina. Não deu outra, Pérola. Eu já corri e pedi ajuda aos herês e prometi a eles que faria um bolo de cenoura com cobertura de chocolate. Uma mesa cheia de doces de São João e Santo Antônio, porque estamos no mês de junho. Velas, refrigerante e água doce. E também prometi enviar esse relato para o teu canal. Pérola de Deus. No outro dia, a minha amiga ligou e disse que a criança começou a apresentar melhoras. Mais 2 dias e ela acordou do coma. Mais 3 dias e ela já estava indo ao banheiro e começou a se alimentar. Nesse meio tempo de melhora da criança, eu bem adiando as promessas que fiz, pois fiz o pedido na terça-feira prometendo cumprir a parte dos doces no domingo se ela apresentasse melhoras e enviar o relato quando ela já estivesse em casa. Passou domingo e eu nada de fazer o bolo e os doces. Na segunda também não. Na terça, acordei feliz pulando igual criança e com muita vontade de comer pé de moleque. Mesmo assim, eu não cumpri a promessa. Na quarta-feira, fui dormir e sonhei que estava em um lugar. Não parecia ser o Brasil. Eu estava de chinelos daqueles de fita, tipo os usados pelos povos antigos da Bíblia. Estava de vestido branco e ao longe eu avistava uma criança vestida igual a mim. Essa criança conversava e chorava muito, falando de um senhor bem velho, que se vestia igual a mim também. Logo reparei que tinham várias crianças bem pequenas naquele lugar e elas vinham na minha direção. Aí eu vi uma Eked, também vestida igual a mim, e carregava uma criança em seus braços. Perguntei o que houve e o porquê do choro da criança que conversava com o senhorzinho. A resposta dela foi a seguinte: ela está conversando com Santo Antônio e chorando porque quer os doces dela. Se eu fosse você, correria bastante. Pérola de Deus, mulher, juntei o vestido com as mãos e comecei a correr. As crianças corriam atrás de mim e me jogavam pedrinhas. Essas pedrinhas só pegavam na minha perna e quando acertavam faziam barulhinhos como aquelas bombinhas, estalinhos e queimava bastante. Eu nunca corri tanto a minha vida inteira. Corri a noite toda. Acordei toda suada e com as pernas queimando. Enfim, fiz o bolo e a mesa de doces no mesmo dia do sonho. Ficou lindo. Os herês ficaram tão felizes que na hora que eu fazia o bolo e montava a mesa eu sentia uma alegria tão forte, uma vontade de doces fora do comum. Eu lambia os dedos, ria, chorava e eu sabia que aquela não era a minha energia. Na outra semana, a criança da minha amiga estava em observação para ganhar alta do hospital. Ontem, ela foi para casa e hoje estou cumprindo a minha outra parte da promessa, que é enviar o relato para você. Muito obrigada. E axé. Axé, irmã. Que lindo. Seu relato ele traz tanto ensinamento. Ele traz tanta sabedoria. E eu estou muito emocionada porque eu recebo muitas mensagens de pessoas que estão passando por situações difíceis, que estão passando por provações extremamente intensas e esses relatos também servem para mim, sabe? E eu justamente, por conta dessas pessoas que estão passando por essas provações, eu criei o Caminhos do Axé. O link está aqui na descrição, se você quiser ir lá e ver o que a gente oferece. E no Caminhos do Axé que a gente ainda está estruturando, a gente ainda está arrumando, né? Porque parece que o lado obscuro da espiritualidade não queria que esse projeto saísse, né? Se fosse fácil, não seria comigo. Então, quando eu criei o Caminhos do Axé, eu falei muita coisa que está nesse relato. E eu gravei o Caminhos do Axé há quase 6 meses atrás. Então, quando eu gravei o Caminhos do Axé, eu ensinei as pessoas a estabelecerem uma conexão espiritual, explicando com palavras algo que tem que ser sentido e algo que esse relato te faz sentir. Então, assim, se você está precisando de um amparo na sua jornada espiritual, se você precisa
desse conhecimento, desse autoconhecimento espiritual e precisa de um passo a passo iniciático para que você possa alcançar esse estágio, o Caminhos do Axé foi feito para você. Porque eu coloquei ali o que é Umbanda na minha vida, assim, de fato, assim, e esse relato me tocou por conta disso também. Beijos, Mara. Axé. O dia que o Exu me deu onde morar. Eu tive uma experiência muito forte e comecei a frequentar um terreiro depois de adulta pela primeira vez no ano passado, em novembro, aqui no Japão. No começo do ano comecei a desenvolver, porém antes de entrar para a corrente eu estava com muitas dúvidas se realmente deveria entrar para a corrente, pois todos me falavam que não era brincadeira e que eu teria muitas responsabilidades e coisas que eu não poderia fazer. Inclusive saiu um vídeo ontem de eu falando para as pessoas não entrarem na Umbanda, e é justamente sobre isso que eu falo. E coisas que eu não poderia fazer, principalmente nos dias de preceito. Então eu fiquei com dúvida se realmente eu queria essa responsabilidade e fiquei semanas pensando, até que um dia, nessa época, eu estava de mudança. Precisava voltar para a cidade da minha família para poder trabalhar e ter quem me ajudasse com as crianças enquanto eu trabalhava. Só que aqui no Japão é uma burocracia enorme para alugar um apartamento. Além da autorização do dono, também precisamos de uma autorização de uma empresa de garantia. Caso não pague o aluguel, eles cobrem o valor e depois devolvemos com juros. Essas empresas são muito rígidas. Olham nossos históricos, se temos dívidas e se temos nome sujo e etc. E pedem muitos documentos que eu não tinha, pois eu ainda não estava empregada. Não tinha garantia nenhuma que eu conseguiria pagar, e meu aluguel é muito alto, que uma família de baixa renda não teria condições de pagar. E pessoas que recebem um salário bem alto, muitas vezes não liberam o apartamento para essas pessoas, e eu estava já sem fé, achando que não daria certo, que esse apartamento não sairia para mim. Afinal, eu não tinha nenhum documento, não tinha poupança, não tinha nada. Contrato de serviço, também não. Normalmente, eu já estaria em crise, pois eu tenho ansiedade e sofro por antecedência, mas algo lá no fundo me mantinha em paz, e assim eu fui para Gira. Chegando lá, teve linha de Exu. E o Exu do meu babá, na época eu não entendia muito e até hoje não sei quem me ajudou, mas o Exu do meu babá me chamou e me perguntou se eu estava bem. Eu disse que estava preocupada e ele me questionou o porquê. Foi quando eu contei toda a história sobre o apartamento. Ele me olhou e perguntou, mas e as crianças? E eu disse exatamente para ter a minha família para me ajudar com eles que eu estava querendo voltar para a cidade da minha mãe e que eu precisava desse apartamento. Ele disse para que eu não me preocupasse, pois ele daria o seu jeito. Pérola, no dia seguinte eu fui para casa, mas o meu filho esqueceu o tablet dele no terreiro e eu tive que voltar para buscar. Na volta para casa, resolvi ir em um parque temático que fica ali perto. Quando entrei no parque, o meu telefone tocou. Eu atendi. Era a imobiliária. O rapaz me perguntou se eu tinha visto as mensagens que ele tinha deixado para mim, mas eu não tinha visto. Nessa hora eu achei que o apartamento não tinha sido liberado, pois no mesmo dia antes da gira, eles estavam me pedindo aqueles documentos. Foi quando o rapaz da imobiliária disse: "O apartamento foi liberado. Pode pagar a entrada e se mudar assim que acabar a reforma." Eu fiquei pasma e lembrei que o Exu tinha dito que resolveria essa questão para mim. E assim ele fez. Eu até brinquei. Nossa, é melhor que Amazon Premium. Mas isso me fez ter certeza que nada do que eu tivesse que abrir mão para viver essa vida maravilhosa na Umbanda com os guias, nada seria tão caro comparado ao axé que viria para minha vida. Tomei a decisão de entrar para a corrente e trabalhar a minha mediunidade. Hoje já estou há quase 7 meses na Umbanda e cada vez mais amo as entidades, os orixás, tudo. Eu sempre falo, sábado é dia de macumbar. Vou religiosamente sem faltar em gira, pois quando não tem gira é como se faltasse um pedaço de mim na próxima semana. Amo muito, meus filhos amam a Umbanda. Meu filho mais novo canta mais ponto que eu e diz que vai tocar atabaque. Meu filho mais velho não vê a hora de poder entrar pra corrente. Esse relato foi mandado pela Sayuri.
Ai, essa Yuri. Beijo, sua linda. Axé. Olha, é sobre isso. As coisas vão acontecendo na vida, gente, que é surreal. É surreal. Eu tenho relatos todos os dias pra contar. Todos os dias. E assim, é que nem isso assim que aconteceu com você, Sayuri. Às vezes a gente pensa, agora não vai ter jeito. Não vai ter jeito, eu vou ter que parar com tudo, eu vou ter que fazer alguma outra coisa, eu perdi tudo, né? A gente tem aquela sensação do perdeu tudo. E assim que você, entre aspas, perde tudo, você ganha tudo também. Enfim, é sobre isso. Um beijo, meu amor. Muito axé pra você e muita saúde pra você e sua família também. A intuição pode salvar vidas. Eu sempre tive uma intuição muito aguçada, mas nem sempre eu confiava nela. Pérola. Há uma menina no meu bairro onde ela demanda a tudo e todos. Ela sempre tenta separar casais, deseja tudo de ruim para todos. Não há ninguém da religião que goste dela justamente por ela ser assim. E ela também mente demais. Ela já jogou demanda para cima do meu relacionamento, mas esse dia eu tive um sonho que revelou tudo. Enfim, não bato bem com ela, então prefiro ficar bem longe para evitar dor de cabeça. Apesar que ainda assim sei como ela inventa mentiras e mais mentiras sobre mim. Ela tem um filho pequeno, próximo da idade da minha, cujo ela nunca fez questão de cuidar. Eu achava uma judiação tudo que esse garoto sofria, mas não podia fazer nada e também não queria me envolver. Uma certa noite, uma amiga minha me manda uma mensagem mostrando que esta garota estava falando que eu e mais dois amigos tínhamos denunciado ela para o conselho tutelar. Juro por tudo que nunca a denunciei por mais que devesse. Também descobri que quem denunciou ela foram os amigos e a madrinha do filho dela, mas ela queria jogar a culpa em mim. Enfim, 5 dias após isso, a minha filha começa a ficar muito doente. Muito doente mesmo. Eu levei para o hospital e lá ela tem o diagnóstico de faringite. Mas eu, como sou técnica em enfermagem, achei estranho o diagnóstico para uma criança de menos de 1 ano de idade, que não sai de casa. Então, naquele mesmo momento, veio uma voz na cabeça que dizia: ela jogou demanda para cima da tua filha. E eu não queria acreditar, mas a voz não sumia da minha cabeça. Até que no outro dia, a minha melhor amiga, madrinha da minha filha, fala que sonhou comigo e com a tal garota. Ela dizia: amiga, sonhei com você e com a sua filha e com a fulaninha. Foi um sonho horrível. Ela estava desejando a morte da tua filha, desejando que a sua vida fique parada. No sonho, eu tirei a sua filha de perto e você avançou na fulaninha enquanto ela desejava a morte da bebê. Esse foi o sinal que eu precisava para entender que sim, que a minha intuição estava certa, pois minha amiga frequentava terreiros. Eu, sem saber o que fazer, procurei o terreiro mais próximo e na mesma semana fui na gira, que era de Pombagira. Quando fui atendida, expliquei toda a história, ainda meio sem jeito, pois aquela foi a primeira vez que eu estava num terreiro. A moça me afirmou que nada de ruim aconteceria comigo e com a minha filha. Ela me limpou e falou seu nome, Maria Mulambo. Perguntou se à noite poderia me fazer uma visita e eu disse que podia. Ela deu a sua gargalhada e disse que estaria pelos meus caminhos. Assim que eu saí da gira, mandei mensagem para minha amiga e contei tudo para ela. E ela disse que quem me atendeu foi a dona Mulambo. Nessa hora, minha amiga disse que a espiritualidade faz tudo, pois Dona Mulambo era a moça dela e agora ela tinha certeza que foi ela que a avisou no sonho sobre a demanda. Desde então, tenho aprendido a confiar mais na minha intuição, pois foi ela que me avisou do perigo que a minha filha corria. Pois é, não é à toa, irmã, que eu falo para as pessoas ouvirem as vozes da cabeça, né? As vozes da cabeça é o primeiro caminho que as entidades vão utilizar para tentar se comunicar com você, tá? Mas aí eu sempre falo e vou repetir, reitero, porque sempre tem um público rotativo. Quando você for ouvir essas vozes na cabeça, se atente. Se ela não pede algo que prejudique alguém, se ela não pede algo absurdo que prejudique a sua vida ou a vida de alguém, de forma direta ou indireta. Por exemplo, eu quero o emprego do fulano, pegue o emprego do fulano.
Assim você está prejudicando indiretamente a outra pessoa, tá? Então, se atente, porque normalmente os conselhos das entidades, eles são um pouquinho diferenciados nesse aspecto. Às vezes eles trazem uma perspectiva que a gente não tem nessa perspectiva do prejudicar o próximo, sabe? Então, se atente a esses pequenos detalhes quanto às vozes na cabeça. Mas, sim, de fato, a intuição pode salvar vidas. Mas, irmã, eu senti falta de mais contexto do seu relato. Eu fiquei curiosa, né, no caso, né, a filha de Manjá gritando aqui. Eu fiquei curiosa pra saber depois o que aconteceu com essa fulana, né? Porque com certeza foi coisa muito ruim que ela já estava plantando. Enfim, fica aí, né, a deixa pra você mandar o restante do relato. Axé. E só mais uma coisa, para você que passa por situações como essa, ninguém é obrigado a receber um presente ruim, um presente que não te serve. Então a gente faz o banimento, que é conhecido como demanda dentro da Umbanda. Sim, é demanda, mas só que todas as potências, elas têm a sua parte positiva e negativa. E olha só, falando realmente assim, sinceramente, igual Exu fala, igual Exu já falou na minha cara, descaradamente. Devolver demanda para quem mandou para você não é vingança e não é um ato ruim. Você simplesmente está devolvendo o que ela te enviou. Então a gente tem que parar de interpretar isso sempre no aspecto negativo. A gente é bom sim, mas a gente também tem que aprender a ser justo. Tudo tem que ser justo. É claro que os orixás que vão determinar se aquilo é uma demanda ou não. Então, você pode sim fazer a sua vela e fazer o direcionamento, mas quem vai decidir é a espiritualidade, tá? Porque se a gente tivesse esse poder, olha, o mundo estava bem diferente do que ele está hoje. O dia que um quiumba incorporou em mim. Oi, Pérola, sou médium esponja. Ainda não tinha o desenvolvimento adequado. Enfim, irei começar o meu relato. Eu tenho uma tia que trabalha no hospital aqui na minha cidade. Naquela época, eu estava desempregada, então sempre que alguém precisava de acompanhante, ela me indicava e eu ia. Fui inúmeras vezes, mas nessa foi totalmente diferente. Para começo, era uma ala psiquiátrica. Eu ficava trancada com a paciente que ela era louca. Até então eu tinha apenas a minha guia branca de Oxalá e a levei comigo. Assim que cheguei, me acomodei no sofá disponibilizado e me apresentei a ela. Até aí tudo bem, mas no decorrer da noite, tudo começou. Ela me pediu ajuda para levá-la ao banheiro. Eu me levantei e fui até ela. Na hora que eu a toquei, pérola do céu, o meu corpo arrepiou totalmente e eu senti calafrios por ele todo. Aquela sensação não foi nada boa. Eu nunca tinha sentido uma coisa daquela. E aquela noite foi horrível. Cada vez que eu a tocava, a mesma sensação retornava. Eu contava os segundos para acabar o horário, pois além da sensação horrível, ela tentava acabar com a sua vida durante a noite inúmeras vezes com qualquer coisa que ela encontrava na frente, aos quais eu tinha que impedir, correndo o risco dela ainda voar em mim. Naquele dia passei a noite inteira acordada. Eu não conseguia dormir, nem se eu quisesse. Aquela mulher estava totalmente perturbada, falava coisas completamente desconexas. Ela dormia por algum tempo e do nada acordava, cochichando, já tentando fazer algo contra ela mesma. A noite foi muito longa. Enfim, o amanhecer se fez presente e aí eu fui embora normalmente. Aquela sensação parecia já não estar mais comigo, e foi nisso que eu acreditei. Passaram dias e eu não senti mais nada. Eu apenas me lembrava da aura daquela mulher por alguns momentos, mas logo em seguida minha mente era ocupada por alguma outra coisa qualquer. Num dia, minha mãe de santo acabou me chamando para ir com ela fazer uma limpeza em uma casa. Eu adorava aquilo, não recusaria de maneira alguma, então sempre que podia eu ia. Mas eu, particularmente, não tinha o conhecimento adequado. Fui com ela. Fizemos a limpeza com os guias e até aí tudo correu bem. Mas após a minha moça subir, uma sensação ruim tomou conta de mim. Uma agonia, um desespero que não era meu. Chamei minha mãe de santo que me deu o cigarro da Padilha e me disse para dar 3 pitadas, e assim fiz. Mas não foi o suficiente. Pelo contrário, parecia ter piorado. Ela voltou até mim e me levou para fora. Me deu um ovo e mandou que eu passasse no corpo e então o jogasse. Depois deveria chamar meu Exu, e assim eu acreditei que fiz, mas não era meu Exu.
Minha mãe de santo conta que o gato da residência viu a sombra do que estava em mim na parede e simplesmente correu, depois de arregalar os olhos. Ela se aproximou de mim, segurou meus braços, disse algumas coisas as quais eu não lembro e eu acabei voltando a mim. Mas a sensação ainda estava ali. Ela ainda me acompanhava. Novamente, ela me falou para puxar meu guia, mas outra vez não foi ele quem veio. Dessa vez, o espírito sem luz veio totalmente. O marido da minha irmã de santo agarrou meus punhos e eu simplesmente o soltei como se não fosse nada. Detalhe pérola. Ele tinha quase 2 metros de altura, um homem forte, e eu com apenas 1,60. Ele não conseguiu me conter. A guia que eu usava no pescoço simplesmente estourou, espalhando todas as miçangas pelo chão. Ao notarem que não era um guia de luz que ali estava, a esposa do rapaz puxou seu João e agarrou meus punhos. Eu me encontrava no chão e ela agarrada em mim, falando coisas as quais eu não me recordo, mas estava mandando aquilo embora de mim. Eu simplesmente caí como se tivesse desligado por alguns segundos. Acredito que eu desmaiei e então voltei a mim. Até aí, achamos que havia mandado embora, mas nós estávamos totalmente enganados. Mais alguns dias passaram e eu não tive nenhuma sensação. No decorrer dos dias, até que em uma manhã, eu fazia uns bicos de costuras com uma senhora que frequentava o terreiro. Num dia ela disse que iria sair para resolver algumas coisas. Perguntou a mim e às outras meninas se precisávamos de alguma coisa, mas todos disseram que não. Porém, eu estava incomodada. Meu lado direito da cabeça parecia que alguém estava a cutucar. Eu senti que deveria falar com ela. Levantei e fui falar com ela. Assim que eu comecei a falar, uma sensação de desespero tomou conta de mim. Ela mais que depressa me sentou num banquinho e deixou o esposo dela ali comigo e correu para dentro à procura de uma água benzida que tinha. Porém, ela não conseguiu encontrar. Eu puxava meus cabelos e arranhava o meu rosto e chorava sem motivo algum. Não conseguia me conter. Não era algo que eu pudesse controlar. Meu corpo inteiro tremia. Uma agonia dentro do meu peito que eu nunca havia sentido antes. Eu tinha vontade de me machucar e eu não conseguia controlar para que aquilo não fizesse. Era uma sensação desesperadora. Foi a pior sensação que eu senti na minha vida e jamais espero sentir isso novamente. Vendo que nada poderia ela mesma fazer, buscou alguns ramos de arruda e uns galinhos ela colocou na minha orelha, enquanto os outros ela agarrou na minha mão, os segurando com a dela. Ela abandonou o que iria fazer naquele momento e me puseram dentro do carro a caminho da casa da minha mãe de santo, a qual o terreiro ficava localizado aos fundos de sua casa. Ao chegar no nosso destino, assim que a minha mãe de santo colocou os olhos em mim, buscou as coisas da sua moça e me levou até dentro da tronqueira, fechou a porta e falou a mim que puxasse a minha moça, mas não foi ela que se fez ali presente, e sim meu Exu. Ele veio ficando agachado mesmo, cruzando as mãos no chão, gargalhou algumas vezes antes de subir, levando aquela sensação horrível com ele. Eu já me sentia muito melhor. A moça da minha mãe me entregou uma vela e pediu que eu mordesse o lado contrário e acendesse, falando o nome daquela mulher 3 vezes. Aquilo que me acompanhava desde o dia que eu passei a noite de acompanhante, dessa vez realmente havia ido embora. Hoje em dia, sei que o que foi feito para me livrar daquilo não foi correto, pois, ao invés de ajudar aquela pobre senhora, acabei mandando aquele espírito de volta a ela. Ao revelar esse fato ao meu atual pai de santo, ao qual era o meu avô na época, ele falou que eu não tinha conhecimento e que a culpa não era minha, e sim de sua filha, que aprendeu o correto e ainda assim fez o errado ao me instruir a mandar aquilo de volta. Já voltei a pegar outros espíritos sem luz. E hoje em dia, com a orientação que eu tive na minha atual casa, com uma das irmãs, eu já aprendi a encaminhar eles e também foi após isso que eu acabei descobrindo a minha mediunidade de transporte. Deixo aqui que não devem fazer o que me foi recomendado, pois na situação que aquela senhora se encontrava, eu, como um bandista, deveria ajudar e não fazer isso, mas o fato de eu ainda ser leiga naquela época eu acabei a prejudicando ainda mais. Não sei o que ocorreu com ela. Nunca mais a vi e também não fui mais acompanhar ninguém após esse fato. Espero de coração que ela se encontre bem. Obrigado, Pérola, por ler o meu relato. Beijos, axé sua bênção. Deixa eu ler a apresentação. O dia que um Egum Quiumba incorporou em mim.
Oi, Pérola. Meu nome é Jennifer. Eu sou de Santa Catarina, Três Barras. Sou médium esponja e ainda não tenho o desenvolvimento adequado. Enfim, já vou avisando que o relato vai ser longo. Tenho uns 4 anos na Umbanda, mas ainda estou em desenvolvimento, pois a minha casa fechou para a construção logo que iniciei nela. Então veio a pandemia e afins. Fiquei um bom tempo parada até a minha mãe de santo abandonar. Hoje eu me encontro na casa do pai de santo dela, o qual eu realmente acabei me desenvolvendo. Ali realmente dei meu primeiro passo para dentro da religião, já que meu cruzamento de Pemba foi feito no dia 30/10/2022, no dia de Xangô, meu pai de cabeça. Axé, irmã. Olha, você sabe que, por mais que seja errado o que sua mãe de santo fez, eu não julgo ela, porque medidas extremas, situações extremas exigem medidas extremas, sabe? Eu acredito nisso, sabe? Eu acredito que em determinadas situações a gente às vezes precisa de medidas extremas. Eu acho que talvez mães atípicas compreendam o que eu tô querendo dizer, mas, por exemplo, teve um momento de vida ou morte do meu filho, que é uma criança atípica, e nesse momento de vida ou morte dele, eu tive que pedir forças para a espiritualidade porque eu não conseguia. Então, eu literalmente pedi para a Preta Velha, minha mãe Maria, que assim fosse as minhas mãos, que ela fosse a minha consciência, a minha tranquilidade, porque eu de fato estava totalmente desequilibrada no momento, né? Então, quando eu pedi essa intercessão, eu tive que fazer um procedimento que causava uma dor extrema no meu filho. E um procedimento médico, e eu não sou médica. E nesse procedimento eu tive que fazer com ele gritando, com ele tendo dor e tudo mais, mas uma medida extrema pede uma ação extrema, uma situação extrema pede uma medida extrema. Então eu tive que fazer. Não tinha outra alternativa, sabe? Então, em algumas situações de pressão na nossa vida, às vezes eu acredito que a gente não tem outra alternativa. Às vezes precisa fazer algo que a gente consideraria errado em outras circunstâncias, como no meu caso de causar uma dor extrema, mas que essa dor vai ser necessária por um bem maior, por um outro bem, enfim. Então, esse é o meu ponto de vista em particular, mas eu respeito totalmente o seu pai de santo e eu admiro muito ele também por esse ensinamento que ele está passando para você. Mas se você está gostando dos relatos, então não esquece de comentar aqui embaixo, porque o YouTube não é Macumbest. Então, já que ele não é Macumbest, deixa seu comentário aqui, porque a gente precisa. Então, comenta aí qual que é o nome do seu Exu, da sua pombagira, ou se você deseja descobrir, tá? E ó, antes de mais nada, aqui nós estamos deixando no link o link do meu curso Caminhos do Axé, onde eu vou te ajudar o beabá básico para você iniciar a espiritualidade, se conhecer e a partir disso estruturar a sua jornada espiritual. Mas se você tiver com algum problema, precisar de alguma terapia, de algum atendimento, a gente também fornece, tá? E aí você pode acessar o nosso outro link, que também vai estar aqui embaixo na descrição. Então, vai lá para você saber como que a gente pode te ajudar de alguma maneira. Ele chamou e a desgraça veio. O meu avô era um homem muito nervoso e irritado. Falava palavrões o tempo todo e descontava sua raiva na primeira coisa que visse. Minha avó conta que um dia ele chegou embriagado e ela perguntou onde ele estava e o vô respondeu: "Estava na casa da desgraça e se me irritar eu volto para lá." Ela o advertiu a que não falasse coisas assim dentro de casa, e ele, irritado, saiu de novo para não causar briga. Ele andou por um tempo e encontrou uma casinha pequena e uma senhora na porta. Esta senhora, bastante idosa e pálida, falou: "Ei, seu José, entra aqui." O meu avô perguntou para quê, e ela disse: "Para tomar mais uma, já que foi aqui que você tomou todas." Ele não entendeu nada, mas entrou. Começou a beber e sentiu um gosto estranho na boca, mas ignorou. Afinal, era álcool. Em algum momento ele percebeu que nunca tinha visto aquela casa antes e que nunca tinha visto aquela mulher também. Então ele virou para ela e perguntou: "Mas quem é você?" Ela riu baixinho e disse: "Eu sou a desgraça que você chamou e que você mentiu dizendo que estava aqui para sua mulher. Mas quando você falou em voltar, eu resolvi aparecer para trazer você para mim." Ele levantou rápido e tentou pegar ela, e ele desmaiou.
Ele foi encontrado por amigos que levaram ele para o médico mais próximo. Depois disso, ele perdeu a força na voz, nas pernas e no braço. Foi necessário chamar uma benzedeira para limpar a casa, porque sempre que ele chegava, a mesma mulher aparecia para ele. A benzedeira levou meu avô para um terreiro e lá ele passou por um sério tratamento com um preto velho. Ele voltou a andar, mas com dificuldade, porém nunca mais foi o mesmo, o que de certa forma deixou ele viver até hoje. Eu não sei se essa história que ele sempre conta é real, mas todos se lembram dele gritar à noite falando dessa mulher. Beijos e amo vocês. Gente... Boa noite, Pérola. Amei seu canal e estou maratonando tudo. Me chamo Marina e hoje vou contar uma história que eu escuto desde criança. Axé, Marina. Gente, você sabe que assim, essas coisas assim... Olha, eu sou muito do contra do 880. Do, por exemplo, assim, olha, então você não pode falar palavrão nenhum. Você não pode fazer nada de errado, porque eu acho que isso sim é muito cristianizar, sabe? Cristianizar a sociedade e tudo mais. Mas, gente, eu não posso negar que me incomoda demais, demais, aquelas pessoas que ficam reclamando muito, aquelas pessoas que ficam toda hora falando palavrão, aquelas pessoas que ficam toda hora reclamando de tudo, assim, sabe? E apontando as coisas. Ah, isso é uma coisa que me consome profundamente, de verdade, sabe? Então, assim, não seja essa pessoa. Eu não tô falando pra você não ser essa pessoa por mim, sabe? Por mim, não, não seja essa pessoa porque ninguém quer estar perto de você se você for assim. Então, por favor, sabe? Faça esse bem por você mesma, porque é difícil da gente querer conviver com alguém que seja assim, e às vezes a solidão, a angústia que você tem, a falta de amizades que você tem é por conta de um comportamento como esse. Então, assim, de verdade, amigo ou amiga, não leva isso pro coração, mas leva isso pro seu aprendizado espiritual. Axé. É bom, eu espero que vocês tenham gostado desses vídeos. Não esquece de deixar like, de compartilhar, de comentar aqui embaixo, de fazer todas aquelas macumbestas que a gente precisa, tá bom? Manda lá no grupo do Face, manda lá no grupo do WhatsApp que fale sobre macumba para que o povo se achegue aqui e ouça essas histórias. E é claro, manda o seu relato pra gente. É muito importante que você compartilhe a sua história. Axé. Até o próximo vídeo.